Fala investidor, fala investidora, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre um fundo imobiliário, o maior fundo imobiliário de shoppings do Brasil, tá? É o fundo Red Brasil Shopping FI. Então é o HGBS 11. A gente vai falar um pouco aqui sobre o que é o fundo, como que está a situação dos shoppings aí no Brasil, e a gente vai dar uma olhada aqui também no relatório gerencial de maio do fundo para ter mais algumas informações sobre o fundo. Então fica ligado. Bom, antes de mais nada, aqui a gente tem o objetivo do fundo, né? O objetivo do fundo, como consta aqui no relatório gerencial do fundo, é o Red Brasil Shopping Fee tem como objetivo auferir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers construídos e em operação com pelo menos 15 mil metros quadrados de área bruta locável, ABL, localizados em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimentos. Então, ele é um fundo focado em shopping centers e focado em shopping centers, no mínimo, aí com 15 mil metros quadrados e com uma influência, uma área de influência de pelo menos 500 mil pessoas para ter aí um público cativo, digamos assim. Aí, continuando aqui, a cota patrimonial a gente pode ver, lembrando que esse é um relatório de maio, tá? Cota patrimonial R$ 219, ou seja, o fundo tinha um patrimônio aí por cota de R$ 219, cota de mercado estava em R$ 200,45. O valor de mercado do fundo, assim, R$ 2 bilhões, o número de cotas, que é aqui 10 milhões, vezes o valor da cota de mercado, você tem esse resultado aqui do valor de mercado. Esses 2 bilhões nada mais é do que esse valor aqui da cota de mercado vezes o número de cotas, tá? Continuando mais para baixo aqui no relatório, a gente tem 82.260 cotistas, uma BL própria de 175 mil metros quadrados. Aqui eles já consideram também alguns fundos imobiliários que eles têm dentro desse fundo, tá? Então, de alguns dos shoppings, alguns dos ativos que eles têm, eles já consideram isso como parte da ABL própria, área bruta locável própria. E alguns dados do fundo aqui, ele teve início das suas atividades em novembro de 2006, ou seja, é um fundo bem antigo, aí tem 15, quase 15 anos de fundo, é administrado e gerido pela Red Investments, é 0,60% ao ano, a taxa de administração não tem taxa de performance, foram 8 emissões já, como eu falei, o código é HGBS 11. Para informar aqui também o público-alvo investidores em geral. Se você for começar a investir em fundos imobiliários, é interessante você prestar atenção nesse tipo de informação, porque tem alguns fundos que eles são para investidores qualificados, tá? O que que são investidores qualificados? São investidores que têm mais de R$ 1 milhão de patrimônio ou que sejam analistas, tá? Então, não necessariamente esses fundos são tão interessantes para a gente, que investidor pequeno, começar. É melhor investir nesses fundos que têm como público-alvo investidores em geral, porque é mais a nossa praia, digamos assim. E como é que está o mercado de shopping centers aqui? De acordo com a gestão, eles estão trazendo nesse relatório aí os principais indicadores da indústria para o mês de abril, tá? Impactaram os resultados dos shopping centers de maio. Tá? Então, em abril, aqui de acordo com o fundo, como a gente pode ver aqui, em abril as vendas de shopping centers no Brasil apresentaram um crescimento de 220% em relação a abril de 2020, foi impactado aí por uma fraca base de comparação, né? Porque se a gente lembrar aí, em abril de 2020, a gente teve um fechamento de todos os shoppings do Brasil em função da pandemia da Covid-19, que levou a indústria a apresentar uma variação negativa de vendas aí de 89% em relação a abril de 2019. Quando a gente compara as vendas de abril de 2021 versus abril de 2019, aí sim você tem uma queda de 65%, que é uma base de comparação um pouco mais normalizada, digamos assim, tá? Não dá para a gente levar muito em conta abril de 2020, porque afinal os shoppings não estavam nem abertos, né? E aí eles mencionam aqui que devido à forte concentração do portfólio do fundo na região sudeste, aqui que representa 90,6% da carteira no fechamento de maio de 2021, aí eles destacam também os indicadores para essa região. Então, em abril, as vendas dos shoppings avançaram 205%, como a gente pode ver aqui, em relação a abril de 2020, mas em relação a abril de 2019, a queda foi de 72%, como a gente pode ver por aqui. Então, essa performance inferior em relação ao indicador nacional
operacional, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, ela é explicada pelas maiores restrições de funcionamento impostas pelos estados aqui do Sudeste, em especial o estado de São Paulo, e como o fundo tem a maior parte dos seus ativos localizados no estado de São Paulo, você vê que a queda foi maior aí para o fundo, mas aqui eles estão falando do mercado de shoppings como um todo. Então, eles mencionam aqui novamente o estado de São Paulo, onde se localiza 88% da carteira do fundo, considerando o valor contábil aí, né, de fechamento de maio, né, o estado de São Paulo ele determinou a suspensão das atividades a partir do dia 6 de março de 2021, e aí, após uma melhora nos indicadores de referência, permitiu a reabertura em 18 de abril, mas com um horário de funcionamento e capacidade de atendimento reduzido. Então, a gente tem aqui uma tabelinha aí com os horários de funcionamento dos ativos do fundo, tá? Então, a gente tem todos os ativos do fundo aqui e a gente pode ver que em março e abril ficou boa parte do tempo suspenso, mas agora em maio teve uma certa volta aí ao funcionamento, mas com restrições. A gente pode ver que só em março de 2020 estava em pleno funcionamento. A partir de abril aqui começou a realmente ou funcionar com restrições ou nem funcionar, ter o funcionamento suspenso, tá? E bom, como é que foi o desempenho do fundo aqui, né? Então, o resultado, o fundo acabou distribuindo aí, vai distribuir, na verdade, hoje, na data de hoje, dia 15, 35 centavos por cota, como rendimento referente ao mês de maio, tá? Então, é sempre referente ao mês anterior. O fundo, ele se baseia na data no último dia útil do mês, conforme a gente pode ver aqui, foi o dia 31 de maio de 2021. O pagamento vai ser realizado dia 15, são 35 centavos por cota, 10 milhões de cotas. Então, a gente pode ver que o fundo vai distribuir aí 3 milhões e meio de reais. O que, na verdade, é um pouco acima, como a gente pode ver aqui, a receita imobiliária, outras receitas, despesas do fundo, lucro de operações, resultado operacional. E o resultado, na verdade, do fundo foi de 2 milhões e meio de reais, mas o rendimento foi de 3 milhões e meio, o que significa que o fundo teve um resultado de 2 milhões e meio de reais. Efetivamente, o fundo recebeu 2 milhões e meio de reais, mas ele distribuiu para os cotistas 3 milhões e meio. Claro, esse dinheiro não está saindo do nada, o fundo tem algum tipo de resultado acumulado ou está fazendo algum tipo de adiantamento, então ele acaba podendo fazer isso aí durante o semestre, tá? Os fundos costumam distribuir durante os meses, né, mês a mês, mas eles são obrigados a distribuir 95% do lucro que eles têm aí durante o semestre. E a rentabilidade acumulada. O que é a rentabilidade acumulada? Então, comparando aí quanto você teria recebido se você tivesse comprado lá atrás, em dezembro de 2010, quando o fundo está iniciando aqui essa comparação, a base 100. Lá atrás, hoje, você teria R$ 304, ajustando o valor da cota por rendimento. Ou seja, se você tivesse reinvestido os rendimentos, comprando novas cotas do fundo, você teria R$ 304. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da Bolsa, está aí em R$ 281, a mesma ideia, tá? E a gente tem dois tipos de CDI aqui, CDI acumulado líquido, também a base 100, em torno de 240 e 210 reais, e somente a cota, o valor da cota do fundo, 130 reais. Por isso que faz sentido, pelo menos na fase de acumulação, como eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, faz mais sentido a gente reinvestir os dividendos que a gente vai recebendo para conseguir ter um acúmulo maior de patrimônio. Com relação à liquidez, ou seja, quão fácil e rápido é vender ou entrar nesse fundo e valor da cota. Então, no fechamento desse mês, o valor de mercado da cota do fundo foi de R$ 200,45, como a gente viu, representando um valor de mercado total do fundo de 2 bilhões de reais, o que posiciona o HGBS, o maior fundo imobiliário de portfólio de shopping center, o valor patrimonial está em 219,58, ou seja, o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, o que considera aí um desconto que o mercado está dando para quem está comprando esse fundo aí. Tem que ver se vale a pena ou não, se esse desconto faz sentido para a sua carteira. É só aproveitando para lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá? E a presença em pregões, 100% dos pregões, volume
negociado 44 milhões, ou seja, em maio de 2021, há 44 milhões de reais negociados desse fundo. A gente tem uma liquidez boa, dá para entrar, dá para sair rapidamente do fundo, a menos que você queira negociar mais do que 44 milhões no mês, tá? E como que é a carteira do fundo? Aqui a gente tem a diversificação da carteira, dividida entre imóveis estratégicos, fundos líquidos, CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e fundos de renda fixa, que é uma parte menor aqui do que o fundo tem. Então, a gente vê que o fundo está bem alocado, ele está realmente investido aí nos ativos estratégicos dele. Então, quase 90% dos ativos são estratégicos. Ele tem cotas de outros fundos aqui na casa dos 10%, em menor grau, CRIs e fundos de renda fixa. Não tem muito caixa, então, o fundo, mas isso, por um lado, é bom, né? Porque o fundo, você consegue perceber que o fundo investe realmente naquilo que ele se propõe a investir. Aqui a diversificação por operadores. Então, a gente tem a Aliança Sonae com 31% dos shoppings do fundo, a AD Shopping com 31% também, BR Malls 25%, e aí você tem uma divisão menor aí, Iguatemi, CCP, Floripa e HBR, que não somam aí nem 15% do total. E aqui a gente tem uma lista de diversificação por ativos. Então, você vê que as maiores posições do fundo são Shopping Penha, West Plaza, Parque Dom Pedro, Moca, São Bernardo, Tivoli, Vila Lobos, Praça da Moça, a iFashion, Grande Plaza, enfim. E aí tem algumas participações um pouco menores em alguns outros shoppings, como Shopping Santana, Goiabeiras, Floripa, Via Parque, Suzano, Jardim Sul e Franca, bem irrisório o valor que eles têm pelo menos o valor que esse shopping representa no fundo. Então, a gente tem a diversificação dos ativos aqui no Brasil. Então, 88% da carteira de ativos imobiliários está localizada aí no estado de São Paulo, aqui, o estado com o maior PIB do país e o segundo PIB per capita da federação. Faz sentido até ter uma certa concentração aqui, até pelo tipo de ativo que o fundo busca investir, né? Então, 88% São Paulo, aí tem um pouquinho aqui Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Continuando aqui, a gente vê uma evolução da renda mobiliária. Então, em maio, o fundo apresentou uma renda mobiliária de 2,1 milhões de reais. Apesar do avanço em relação ao mês anterior, o resultado do mês seguiu impactado pelas restrições de funcionamento determinadas no estado de São Paulo em março. Então, adicionalmente, tem um fato interessante aqui. A administradora aí dos ativos Moca, São Bernardo e Vila Lobos, que é a BR Malls, está realizando uma atualização em seu sistema operacional, de forma que as remessas dos ativos ao fundo foram parcialmente impactadas nesse mês. Então, essa situação deve ser normalizada já no mês de junho. Então, teve uma certa demora aí no envio das remessas desses três ativos, e como a gente viu, o BR Malls tem uma porcentagem grande aí dos imóveis, dos ativos desse fundo. Então, aqui nesse gráfico de barras, a gente tem o resultado gerado efetivamente recebido no mês, que foi de 2 milhões de reais. Aqui em abril foi 1,1 milhão, em março 5,4 milhões. Então a gente vê que está uma coisa bem instável. Então saiu de 2,7 milhões lá em julho, aí aqui em janeiro passou para 9 milhões, mas agora já está em 2 milhões em maio. Então está bem instável, um abre, não abre, fecha, não fecha, fica meio essa confusão. O fundo de shopping realmente é complicado. E os indicadores operacionais aqui, a gente abaixo tem os principais indicadores dos empreendimentos em que o fundo detém participação. Então, nessa análise, eles consideraram 13 dos 17 ativos estratégicos da carteira de investimentos, com exceção aí do Via Parque, Floripa, Gran Plaza e Jardim Sul, já que eles não têm acesso às informações detalhadas desses empreendimentos. Então, a gente tem as vendas totais do fundo. Vou dar uma olhada aqui. Elas apresentaram aí um crescimento na comparação de abril de 2020 com abril de 2021. A gente teve um crescimento e a gente pode ver aqui, como eu falei, as vendas foram aumentando no decorrer do ano passado, mas acabaram caindo bem aqui com relação a esse ano, tá? Então, esse ano abaixou bem, não justificou aí a retomada que a gente estava vendo até dezembro do ano passado. Já a vacância do fundo, a gente vê aqui que em abril
de 2020 estava em 6,99% e em abril de 2021 passou a 8,41%. A gente teve um aumento na vacância dos ativos do fundo. E aqui vamos ver alguns dos principais ativos do fundo, só para a gente ter uma noção de como eles andam e o que eles são, alguns dados aí mais detalhados sobre esses ativos do fundo. Então, o Shopping Penha, que representa 16% da carteira do fundo, é situado na região central do bairro da Penha, que é um dos pioneiros aí na zona leste de São Paulo, tá? Esse shopping. Então, após uma expansão inaugurada em 2004, o retrofit feito em 2019, esse empreendimento se consolidou aí, de acordo com o fundo aqui, como um importante centro de compras da região. Então, entre os dias 6 de março e 17 de abril, conforme a determinação do governo de São Paulo, o shopping esteve fechado, com permissão de funcionamento restrito às operações essenciais. Isso aconteceu com todos os shoppings do fundo, localizados aqui no estado de São Paulo, tá? De acordo com a cidade, a zona em que a cidade é localizada. Então, as demais operações aí que tiveram suas atividades suspensas puderam atender nas modalidades de delivery e drive-thru. Então, do lado positivo, mesmo aí com fechamento, a gente teve a comercialização de um espaço para o Outback, que é uma das principais opções de gastronomia. Em shopping, geralmente tem bastante fila para entrar no Outback. Não sei, conta aí como é que é na sua cidade, se você tem, se existe algum Outback por aí, se realmente é cheio, que nem é aqui em São Paulo. A participação do fundo é 87,6%, a BL total 29 mil metros quadrados, quase 30. São 150 operações, ou seja, são 156 lojas diferentes lá dentro. E as principais lojas são Renner, C&A, Centauro, Calunga, Lojas Americanas, Marisa, Movicon e Sonda, tá? Esse fundo fica, como a gente disse, em São Paulo, no bairro da Penha. A gente tem algumas imagens do fundo aqui, do shopping do fundo. Shopping Penha. E a praça de alimentação, você vê, tem cinema, ponto de retirada aqui para drive-thru. Shopping West Plaza. Então, o Shopping West Plaza também fica no município de São Paulo, na Zona Oeste. Foi inaugurado em 91 e hoje é um dos centros comerciais mais importantes da região. Também ficou fechado entre os dias 6 de março e 17 de abril e estabeleceu aí o delivery drive-thru. Mas aqui o fundo tem a importância que os escritórios da região do shopping têm no fluxo dele e que considera que muitas empresas ainda estão adotando o home office. Eles acreditam que a retomada dos resultados deve ser um pouco mais lenta aí que a média do setor, tá? Mas em 29 de abril teve a inauguração de uma Riachuelo no Shopping West Plaza, a participação do fundo 88,8%, a BL total 36,7 mil metros quadrados e 200 operações entre as principais Biorritmo, Centauro, Daiso, Renner, Magazine Luiza, Outback, Jerônimo e Pecorino. E a gente tem umas imagens do empreendimento. Então aqui o Shopping West Plaza. Agora mais um shopping aqui em São Paulo, na região da Zona Leste, tá? Moca Plaza Shopping. Então, após a consolidação da dominância do Moca Plaza Shopping na reunião e a inauguração de um pet park ao ar livre, melhorando a experiência do consumidor, o ativo é um dos principais shoppings da carteira do fundo. Também ficou fechado aí entre os dias 6 de março e 17 de abril. Também trabalhou com delivery e drive-thru. E conforme eles mencionaram antes, que no relatório de maio, em função da substituição do sistema operacional da BR Malls, o resultado do shopping e a inadimplência referente ao mês de abril não foram apresentados a tempo para a confecção desse relatório, tá? Então, provavelmente deve vir no relatório do mês que vem, de junho. Desse mês, na verdade, de junho. Participação 20%, a BL total 42 mil metros quadrados, 275 operações no shopping inaugurado em 2011. C&A, Centauro, Cinemark, Renner, Outback, Riachuelo e Zara são as principais operações desse shopping. A gente tem algumas imagens aqui do MOC. Aqui a São Bernardo Plaza Shopping, a São Bernardo do Campo. Então, a qualificação e melhoria do mix, atrelada aos diferenciais do equipamento, eles têm contribuído para a almejada consolidação do São Bernardo Plaza como dominante na região. Também ficou fechado entre os dias 6 de março e 17 de abril, também com delivery e drive-thru, e eles tiveram recentemente a comercialização por Anacapri, livraria Leitura,
e os restaurantes Cabana Burger e Sage. Então, aí são importantes operações que devem inaugurar em breve aí no shopping. Conforme eles mencionaram anteriormente, também esse fundo aqui é operado pelo BR Malls, então também teve um certo atraso aí, né, no resultado e na inadimplência referentes ao mês de abril. Participação do fundo 35%, ABL total 42.900 metros quadrados e 189 lojas. Dentre as principais operações aí a gente tem a Cinépolis, Outback, Calunga, Lojas Americanas, Magazine Luiza. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre Magazine Luiza, se você quiser dar uma olhada. Está aqui no card e na descrição do vídeo. E a Smart Fit. A gente tem algumas imagens do Shopping São Bernardo. Tivoli Shopping Center, eu vou passar bem rápido aqui para a gente ver, tá? 59% de participação do fundo, ABL total de 24 mil metros quadrados, 146 operações, fica na cidade de Santa Bárbara do Oeste, inaugurado em 1998. A gente vê aqui que representa mais ou menos uns 8% da carteira do fundo. E vamos ver algumas imagens aqui do shopping, do shopping Tivoli, o Base, Aeropostal, Tivoli 20 anos. Aqui a gente pode ver a fachada do shopping. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui pelos outros shoppings, que representam aí abaixo de 7% da carteira do fundo, tá? Então a gente tem Shopping Vila Lobos, que é um shopping numa região nobre aqui de São Paulo. O fundo tem 15% de participação dos 28 mil metros quadrados de ABL total, são 216 operações, como eu falei aqui em São Paulo. E a gente tem a imagem da fachada do Shopping Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. Shopping Praça da Moça, que fica em Diadema, foi recém-adquirido pelo fundo. Ele passou, mas pelo menos até maio, tá? Ele tinha 18% do shopping, 29 mil metros quadrados de ABL total e 139 operações. É aquelas lojas âncora, né, que chamam Riachuelo, C&A, Renner, Besni, Centauro, Magazine Luiza, Calunga e Mania de Churrasco. São umas lojas que chamam a atenção e chamam público para o shopping. Aqui a gente tem umas imagens do shopping, a fachada do shopping, parte interna, Mania de Churrasco e uma imagem aérea aqui do shopping. O eFashion Outlet, 49% do fundo, ABL total de 20 mil metros quadrados, são 91 operações, fica na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Também tem algumas imagens aqui. Santana Park Shopping, que fica na zona norte de São Paulo, tá na cidade de São Paulo, 15% do fundo, 26 mil metros quadrados, 162 operações, representa aí uns 3% da carteira do fundo. Tem a entrada aqui do shopping, algumas fotos do interior do shopping. Você vê aqui, parece uma nave espacial, mas é um shopping que fica localizado em Santana. Goiabeiras, Goiabeira Shopping Center, 54% do fundo, ABL total de 26 mil metros quadrados e 192 operações. Renner, Avenida, Lojas Americanas, Cinemark e Vivara são as principais operações. O shopping fica em Cuiabá. Tem algumas fotos do shopping, Goiabeiras Shopping. Suzano Shopping, cidade de Suzano, 15% do fundo, a ABL total 24 mil metros quadrados, 133 operações, aí uns 2% da carteira do fundo. A gente tem umas imagens aqui do shopping, parte interna, praça de alimentação, estacionamento, e aqui uma foto mais aérea do shopping. Franca Shopping, é bem pouco do fundo, tá? 18 mil metros quadrados, 96 operações, fica na cidade de Franca, 0,04% da carteira do fundo, a menor participação do fundo. A gente tem algumas imagens aqui bem baixa resolução, mas dá para ver mais ou menos como é a fachada. Aqui, parte externa e a parte interna. Shopping Parque Dom Pedro, 9,3% de participação do fundo, é um shopping bem grande, 127 mil metros quadrados, 390 operações, fica na cidade de Campinas. O fundo tem participação nesse shopping de 11% via cotas de outro fundo, que é o HPDP 11. Então, aí é um shopping bem grande na cidade de Campinas.
Tem aqui algumas fotos do shopping, Parque Dom Pedro, entrada do shopping, parte interna aqui é praça de alimentação e aqui a parte do estacionamento. Gran Plaza Shopping, 7,5% do fundo, 69 mil metros quadrados, 284 operações, é 3% da carteira também via cotas do fundo imobiliário ABCP11. O shopping fica localizado em Santo André, então o fundo não é dono exatamente, diretamente, né, do shopping, mas é dono dessas cotas desse outro fundo ABCP. Então aqui algumas imagens da entrada do shopping, parte interna aqui, praça de alimentação. Floripa Shopping fica em Florianópolis, 21,3% de participação do fundo, 33 mil metros quadrados, 132 operações, representa aí 3% da carteira via cotas do fundo imobiliário FLRP 11. Também, novamente, o fundo não é dono diretamente desse shopping, mas dono de cotas de um fundo que é dono do shopping. Tem umas imagens do shopping, entrada, cinema, praça de alimentação via Parque Shopping, na cidade do Rio de Janeiro, 12% de participação do fundo, 57 mil metros quadrados, 239 operações, representa 2% da carteira via cotas de outro fundo, FV PQ11. Tem algumas imagens aqui do shopping, entrada, parte interna, praça de alimentação. Shopping Jardim Sul fica na cidade de São Paulo, 10% de participação do fundo, 28 mil metros quadrados, 174 operações e 2% da carteira via cotas do fundo JRDM11. Novamente, o fundo não é dono diretamente desse shopping, ele tem cotas de um fundo que é dono desse shopping. Aqui é a imagem da entrada do Jardim Sul e uma praça de alimentação aqui, um restaurante. E esse foi o HGBS. Conta aí nos comentários se você investe nesse fundo. Dá uma olhada aqui na nossa playlist com outros vídeos falando de fundos imobiliários. Ah, aproveita para assinar o canal também. Curte esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e a gente se vê amanhã para falar de fundo imobiliário de novo. Então, tchau.